Então eu tô bem, daí ficar bem não é uma coisa tranquila. Acho que a coisa mais difícil para o ser humano é ficar bem, né? Porque mesmo a gente estando bem, a gente consegue criar situações para não ficar bem, né? Pensamentos, emoções. Então, ficar bem é o maior desafio, é a coisa mais difícil que a gente tem. Porque a gente escolhe não ficar bem. Então, quando a gente começa a observar, né? O pessoal que está fazendo a formação viu o quanto que o prazer está relacionado com culpa. Porque se a gente sente prazer, imediatamente a gente acha alguma coisa para sentir culpa dentro desse prazer, né? A gente vai buscar. A gente não se permite sentir o prazer é quase como se fosse irresponsável, né? Quase como se fosse infantil mesmo, né? E ser infantil é ser irresponsável. Então, quando a gente está sentindo prazer, mesmo quando a gente está leve, a gente sustenta isso por bem pouco tempo. Logo a gente procura alguma coisa para sofrer e para se sentir responsável. A gente entende que quando a gente está sofrendo, nós somos adultos. Porque afinal de contas, as crianças viam que adultos não brincavam, adultos sofriam, né? Então ser adulto é o quê? É sofrer. Porque se eu não sofro, eu não sou adulto, eu não sou maduro, eu não sou consciente. Eu sou alguém irresponsável, né? Então a gente fez essa leitura em algum momento, tanto que a gente acaba achando que pessoas que são brincalhonas são menos conscientes do que aquelas que são carrancudas e sérias. Então eu acho que aquele que me cobra, ele é mais consciente do que eu. Por quê? Porque os meus pais eram sérios, ficavam irritados e me cobravam. Então eles sabem mais do que eu. Eles são melhores do que eu, eles são mais adultos do que eu, né? Eles estão mais preparados, amadurecidos do que eu. Mas a gente não percebe que a gente traz isso como informação. Então é muito fácil alguém, quando chega com essa energia de ficar apontando os seus erros, te jogar nesse lugar que é essa sensação que você tinha na infância. E você cede. Por quê? Porque papai e mamãe tá sempre certo. E a pessoa que está me cobrando é papai e mamãe, né? Está apontando meus erros, são os nossos pais. Então acaba que a gente vai aceitando isso de qualquer pessoa, porque a gente nunca parou para pensar que na verdade eu estou reproduzindo algo, né? Uma distorção que eu criei e que precisa ser curada. Então qualquer pessoa que venha com essa atitude de pai e mãe, eu cedo. Vocês já perceberam isso? Já? Eu já. Lá em casa a gente já... agora eu me lembrei do meu pai dizendo: você vai trabalhar, não seja tão risonha, não seja tão... não fale, né? Não dê essas risadas. Né? Mas não tem jeito. Mesmo que eu trabalho, não tem como. Mas a questão não é isso, é a questão do quanto eu me sinto não preparada por conta disso, não madura, não adulta por conta disso, né? E aí o outro que é sério, ele é mais adulto que eu, né? Ele sabe mais do que eu. E eu dou o direito dele indicar o que eu devo fazer, né? Então, por quê? Porque a gente traz bastante memória mesmo da infância. E a gente fica condicionado a isso. Então é importante a gente entender que essas sensações, elas determinam um padrão de reprodução também depois na vida. E é simples, quando a gente quer ter respeito, o que a gente faz? Fica sério, não é? Quando você quer que o outro faça o que você quer, você não faz isso brincando. Você fica sério, né? Então a gente entende que na diversão não dá pra você conseguir nada. Como é que você vai conseguir que o outro faça alguma coisa se você tá brincando? Não, você tem que ser sério. Afinal de contas, você tem que passar uma imagem de alguém respeitável, né? Então isso vai se manifestando na nossa vida, é um grande teatro que vai acontecendo. Então o ambiente de trabalho, como que é? Todo mundo tem que ser muito sério no ambiente de trabalho. Não é isso?
Durante o dia de hoje, depois do estudo, vieram algumas memórias, assim, sensações, sabe? Na cura dos movimentos, eu percebi que as partes que eu danço mais duro, assim, me veio a sensação também quando eu era criança, quando eu fazia alguma coisa, tipo, eu era mais solta, eu virava, tipo, chacota, né? Então, tipo assim, eu não sabia, tipo, sei lá, fazer um esporte, tipo, eu não era muito boa com a bola, eu não sabia dançar direito, era meio estabanada. E eu sempre virava no final, até da minha própria família, eu virava, tipo, piada, sabe? Real. Então, aí, parece, não sei, parece que eu fui também me tornando mais dura, tipo, preciso me controlar, né? Porque, sei lá o que, mas veio essa sensação. Sim, a gente vai pondo isso no corpo, né? Eu sou desengonçada, melhor eu ficar mais rígida, né? Porque daí não aparece isso, né? Esse estado de... Sim. Pode falar. E também quando, na parte da tarde, assim, a gente foi andar, e aí na volta, não tinha como não ser o caminho certo, entendeu? E aí a gente começou a se questionar, mas tá demorando muito, não é possível. E aí me veio a sensação de quando eu me perdi dos meus pais. Aí tá. Então é uma memória, o medo de não ter alguém responsável, né, que possa me indicar o caminho. É bem significativo. Então não consigo ficar sozinha, preciso sempre de relacionamentos. Eu sempre preciso entrar num relacionamento com alguém que está ali só para eu saber que está ali, né? Porque eu tenho uma memória de que eu não posso estar sozinha, porque se eu me perder, se eu ficar sozinha, e aí, né? Então isso a gente depois traz. eu contar Depois, meu filho depois. Foi depois ainda? Depois. Ô, louco. Porque tava demorando Como é muito que pra vocês chegar. duvidaram? Então, só que isso também é uma sensação que a gente tem e que a gente não entende porque que a gente escolhe ficar com qualquer pessoa para não ficar sozinho, né? Então isso também vem da infância. E é importante a gente criar essa maturidade. O que é a independência emocional? É a criança que cresce. Porque quem ainda está dependente emocional é que não amadureceu essa criança. Essa sensação da criança ainda está aí. Então nós precisamos conversar com a nossa criança e dizer para ela que está tudo bem, que ela pode confiar, né? Que hoje eu sou o adulto que guio ela. Então que ela não precisa ficar pegando no externo isso, né? Que a gente é capaz de se auto-cuidar, de se auto-amar, né?